Vamos relaxar nosso corpo. Vamos senti-lo solto, a coluna, o abdômen, os braços e mãos, as pernas e pés. Sintamos a luz divina como expressão de nosso ser. Agora vamos continuar o livro de Saint-Germain, Mistérios Desvelados. Ele descreve locais. Agora que vistes a prova material do que vos havia exposto, disse: desejo que saibais que nunca vos direi coisa alguma que não possa provar. Voltou-se então para mim com um penetrante olhar que me atravessou por completo a mente e o corpo. Meu filho, continuou, procedestes bem e conservastes a calma e o equilíbrio nessas recentes experiências. Muita coisa depende de vosso próximo passo. Focalizai toda a atenção em vosso governante, próprio Deus interior, e não vos esqueçais de fixá-la nele. A luz que ocorreu posteriormente, foi bom que ele me houvesse fortalecido por este conselho. Com este aviso, conduziu-me através do grande salão de audiências em direção à grande porta de bronze da parede ocidental. Colocando a mão contra ela, o painel moveu-se lentamente para cima até que entrássemos e depois fechou-se atrás de nós. Parei, imobilizado de assombro, porque vi aquilo que os olhos raramente permitido ver, se alguma vez foi permitido, e a cena conservou-me imóvel. Tão grande era a fascinação de sua beleza, prodígio e esplendor. Cerca de 3,5 metros diante de mim, erguia-se um bloco de ônix branco, como neve, de 90 centímetros de altura, com a base quadrada de 40 centímetros de lado. Nele pousava uma esfera de cristal cheia de luz, incolor, em contínuo movimento, com pontos fulgurantes que se projetavam de um lado para o outro. A esfera emitia continuamente raios de cores prismáticas a uma distância de cerca de 15 centímetros. Parecia feita de substância viva, tão constantemente cintilava. Do topo dessa bola de cristal brotavam 3 plumas de chama, uma dourada, outra cor-de-rosa e a terceira azul elétrico, alçando-se, no mínimo, à altura de 90 centímetros, próxima à extremidade superior. Cada um desses feixes de pluma-chama inclinava-se como uma pluma de avestruz, bela, graciosa e em perpétuo movimento. A irradiação dessa esplêndida esfera enchia a sala toda, produzindo uma sensação de energia eletrônica que as palavras não podem exprimir. A luz, a vida e a beleza de tal cena ultrapassam a capacidade humana de descrição. Então, nesse trabalho, Saint-Germain vai descrevendo todos os pontos. E agora, vamos fechar os olhos, flexionar as mãos, focalizar a energia dourada. Toca cabeça, pescoço, os ombros. Toca a frente do corpo, a região lateral do corpo. Toca os quadris e vê a luz dourada em toda a coluna vertebral, nos rins, nos pulmões e nas cervicais. Até em cima, a luz dourada se perpetua, vértebra por vértebra, na região muscular, na região nervosa. Sente a luz dourada, flexiona, mãos de luz, mãos que curam. Trabalha os braços completamente. Trabalha a frente torácica. Agora,
as coxas, joelhos, a região das pernas, barriga das pernas, tornozelos, dorso dos pés e planta dos pés. Vê todo o seu corpo dourado. Sente a luz dourada na circulação do sangue, numa purificação perfeita, em cada célula, em cada músculo, em cada nervo. Inspira, expira. Relaxa bem, você se abraça, você se cuida, você se respeita, você se valoriza e seus caminhos estão abertos para a luz, para a saúde, para a paz. Que assim seja. Flexiona, mãos de luz, mãos que curam, toca todo o rosto. E sente todo o seu corpo iluminado e o seu sangue totalmente purificado. Sente que a luz dourada envolve todos os seus corpos em cápsulas luminosas que te protegem onde quer que você vá. Nesse instante, agradecemos imensamente poder ter realizado essa vivência e vamos fazer o nosso pedido. O que você precisa agora? O quê? Que assim seja. Namastê. Deus do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo está comigo agora com você. Fizemos a automassagem com luz dourada, juntamos nossas mãos em prece, agradecemos ter realizado esta vivência e vamos fazer o nosso pedido. O que você precisa agora? Que tudo se faça por direito divino. Amém. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos senti-lo solto, a coluna, o abdômen, os braços e mãos, as pernas e pés. Sintamos a luz divina como expressão de nosso ser. Agora vamos continuar o livro de Saint-Germain, Mistérios Desvelados. Ele descreve locais. Agora que vistes a prova material do que vos havia exposto, disse: desejo que saibais que nunca vos direi coisa alguma que não possa provar. Voltou-se então para mim com um penetrante olhar que me atravessou por completo a mente e o corpo. Meu filho, continuou, procedestes bem e conservastes a calma e o equilíbrio nessas recentes experiências. Muita coisa depende de vosso próximo passo. Focalizai toda a atenção em vosso governante, próprio Deus interior, e não vos esqueçais de fixá-la nele. A luz que ocorreu posteriormente, foi bom que ele me houvesse fortalecido por este conselho. Com este aviso, conduziu-me através do grande salão de audiências em direção à grande porta de bronze da parede ocidental. Colocando a mão contra ela, o painel moveu-se lentamente para cima até que entrássemos e depois fechou-se atrás de nós. Parei, imobilizado de assombro, porque vi aquilo que os olhos raramente permitido ver, se alguma vez foi permitido, e a cena conservou-me imóvel. Tão grande era a fascinação de sua beleza, prodígio e esplendor. Cerca de 3,5 metros diante de mim, erguia-se um bloco de ônix branco, como neve, de 90 centímetros de altura, com a base quadrada de 40 centímetros de lado. Nele pousava uma esfera de cristal cheia de luz, incolor, em contínuo movimento, com pontos fulgurantes que se projetavam de um lado para o outro. A esfera emitia continuamente raios de cores prismáticas
a uma distância de cerca de 15 centímetros. Parecia feita de substância viva, tão constantemente cintilava. Do topo dessa bola de cristal brotavam 3 plumas de chama, uma dourada, outra cor-de-rosa e a terceira azul elétrico, alçando-se, no mínimo, à altura de 90 centímetros, próxima à extremidade superior. Cada um desses feixes de pluma-chama inclinava-se como uma pluma de avestruz, bela, graciosa e em perpétuo movimento. A irradiação dessa esplêndida esfera enchia a sala toda, produzindo uma sensação de energia eletrônica que as palavras não podem exprimir. A luz, a vida e a beleza de tal cena ultrapassam a capacidade humana de descrição. Então, nesse trabalho, Saint-Germain vai descrevendo todos os pontos. E agora, vamos fechar os olhos, flexionar as mãos, focalizar a energia dourada. Toca cabeça, pescoço, os ombros. Toca a frente do corpo, a região lateral do corpo. Toca os quadris e vê a luz dourada em toda a coluna vertebral, nos rins, nos pulmões e nas cervicais. Até em cima, a luz dourada se perpetua, vértebra por vértebra, na região muscular, na região nervosa. Sente a luz dourada, flexiona, mãos de luz, mãos que curam. Trabalha os braços completamente. Trabalha a frente torácica. Agora as coxas, joelhos, a região das pernas, barriga das pernas, tornozelos, dorso dos pés e planta dos pés. Vê todo o seu corpo dourado. Sente a luz dourada na circulação do sangue, numa purificação perfeita, em cada célula, em cada músculo, em cada nervo. Inspira, expira. Relaxa bem, você se abraça, você se cuida, você se respeita, você se valoriza e seus caminhos estão abertos para a luz, para a saúde, para a paz. Que assim seja. Flexiona, mãos de luz, mãos que curam, toca todo o rosto. E sente todo o seu corpo iluminado e o seu sangue totalmente purificado. Sente que a luz dourada envolve todos os seus corpos em cápsulas luminosas que te protegem onde quer que você vá. Nesse instante, agradecemos imensamente poder ter realizado essa vivência e vamos fazer o nosso pedido. Que você precisa agora? O quê? Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, coluna ereta, entrelaçar as mãos, encostar os polegares. Visualizemos-nos dentro de uma energia dourada. Agora vamos ler o livro, dar continuidade ao livro Mistérios Desvelados. Em 7 períodos diferentes de vossas muitas encarnações,
foram reavivados a lembrança e o processo de fazer esses assentamentos. Ainda os reproduzireis numa época presente para a bênção de toda a humanidade. Isso explica vosso sentimento desde a infância, no interesse pelos registros antigos de toda espécie, significando também que muito teríeis que fazer na vida atual com trabalhos dessa natureza. Vinde, voltemos agora ao Royal Teton, lá numa sala contígua ao grande salão de audiências, e são os assentamentos a que me referi. É um local destinado à preservação de invenções e descobertas científicas. A sala onde estivemos, quando de nossa primeira visita, continha apenas registros das várias civilizações. Voltamos ao retiro e entramos, dessa vez pelo caminho do túnel, tal como na primeira visita. Acelerando os passos, atravessamos a segunda porta à direita da entrada, que se abria diretamente para a sala de arquivos científicos, um espaço com cerca de 21 por 12 por 5 metros. Todas as paredes, o teto e o chão eram revestidos do mesmo metal branco imperecível de que eram construídas as estantes e os recipientes. Saint-Germain puxou um dos últimos e me entregou o registro que eu fizera na mina de diamante. Fui capaz de ler novamente, mas dessa vez recomendou-me que invocasse divina presença e a deixasse revelar o completo conhecimento anterior de que eu era possuído naquele tempo. O documento apresentava um histórico claro, mas condensado, da descoberta e exploração da mina. Saint-Germain entregou-me, então, um outro rolo, onde constava a história completa da mina de ouro. Então, esse trabalho é bem descritivo de Saint-Germain. E é interessante, porque da visão de outras encarnações que a pessoa que o acompanha teve. Então, agora, vamos agradecer por ter realizado essa leitura, nos ver dentro de uma imensa cachoeira dourada. Vamos friccionar nossas mãos, sentindo a energia dourada. Agora, realizar a automassagem da cabeça até os pés, trabalhando todo o corpo com capricho e atenção, e sentindo que cada ponto que tocamos, a luz dourada vai se irradiar. Luz dourada tão brilhante como o sol. Flexionamos as mãos, passamos na frente, no abdômen, nas laterais do corpo, atrás, nos quadris, nos rins, nos pulmões, em toda a coluna vertebral. Veja a luz dourada. Isso, muito bem. À frente, uma grande placa de energia dourada penetra todos os nossos corpos. Braço esquerdo, total, braço direito, em toda a extensão dele. Flexiona os pontos que você sentir necessidade. Passe e veja a luz dourada nas coxas, nos joelhos, nas pernas, tornozelos dos pés, todo o seu corpo dentro da luz dourada, os ossos, os tendões, os músculos, os nervos, tudo, tudo bem energizado, fortalecido. Inspira, expira. Agora vamos nos ver dentro de cápsulas luminosas douradas. Vamos trabalhando com nossas mãos na atmosfera, nos envolvendo
com a energia dourada em cápsulas múltiplas e tudo se faz dentro e fora. Agradecemos. Agora fazemos nossos pedidos. Faça um pedido. E Deus os protege. Que assim seja. Amém. Vamos suavizar nosso corpo. Vamos relaxá-lo. Deixar a coluna ereta, os ombros soltos, pescoço, o rosto suave, o tronco, as coxas, os joelhos, os quadris, toda a coluna vertebral, braços e mãos, pernas e pés. Vamos sentir a beleza do lado esguio do nosso corpo. Vamos sentir que temos um poder interno e que isso, só isso, nos liberta. Hoje vamos dar continuidade ao livro de Saint-Germain, Mistérios Desvelados. Continuemos. Observar cuidadosamente, disse Saint-Germain, colocando a mão de encontro à rocha. Moveu-se vagarosamente uma seção triangular da pedra, descobrindo um lance de degraus descendentes. Descemos esses degraus por algum tempo e logo chegamos a uma cavidade no topo de um poço, tal como na mina de diamante. Notareis a ausência de britadores, continuou ele, pois tudo é feito dentro da própria mina. Nada é manipulado à superfície. Paramos ao nível de 120 metros, onde havia outra imensa cavidade. Nela se encontrava o maquinário completo para o beneficiamento do minério. Saint-Germain explicou-me a extrema simplicidade do processo empregado, que me parecia incrível, tão simples era. Continuamos a descida até o nível de 240 metros e vimos a mesma disposição da mina de diamante. Aqui novamente os túneis partiam de um ponto central, como raios de uma roda. 3 compartimentos triangulares tinham sido construídos entre esses túneis e neles estava depositada a última produção da mina, justamente antes do seu fechamento. Encontravam-se aí vasos de metal branco, iguais aos das outras salas. Só tenho permissão para descrever o conteúdo de 3 deles. O primeiro recipiente continha pepitas de ouro de um antigo leito de rio, numa jazida situada no nível de 240 metros, na qual o cascalho tinha sido ligeiramente cimentado, conservando preso o ouro. Essa condição se aprofundava por cerca de 360 metros, era de imenso valor. O segundo vaso estava cheio de fios de ouro extraídos de um veio de quartzo branco na galeria ao nível de 120 metros. Um outro mais continha discos de ouro puro, pesando cada um 4 quilos. O lugar em que armazenavam todo o ouro, explicou Saint-Germain, era conhecido pelo nome de Sala dos Lingotes. Dessa mina foram guardados registros em duplicata, estando os originais no arquivo do retiro do Royal Teton e as duplicatas aqui. Voltamos à superfície. Uma vez mais, Saint-Germain selou a entrada da maneira por que já descrevi e, dirigindo-se a mim, novamente disse: Meu filho, descobristes essas minas
e auxiliado por vossos colegas, promovestes a exploração delas, realizando esta perfeição. Fizestes também os registros relativos ao metal imperecível, como vos mostrei no Royal Teton. Os mestres ascensionados viram que o cataclisma de há 12.000 anos se aproximava. Sabendo que as minas não seriam muito afetadas, preparam-nas e trancaram para uso numa época muito distante, na qual acabamos de entrar. Então, tudo assim é falado e nós vamos sabendo cada detalhe. Todos os detalhes. Uma riqueza imensa, imensa. E esse livro é um documentário. Só que tem que... Vamos suavizar nosso corpo. Vamos descontrair nossa mente, nosso coração. Abrir nossos canais para Deus. Fortalecer todo o nosso coração. Vamos suavizar cada vez mais todo o nosso ser. Vamos ver o livro Mistérios Desvelados, de Saint-Germain. Metal branco que estáis vendo, explicou Saint-Germain, constitui notabilíssima descoberta, porque é leve e mais duro que qualquer outro, inoxidável. Apenas podeis apresentar uma descrição fragmentária de todas essas maravilhas que são a prova física atualmente do elevado progresso alcançado por essa antiga civilização. Tais maravilhas existiram e estão agora. Em vosso meio, nunca sonhados até que esta revelação seja feita. Quando chegamos ao fim do túnel, ele me mostrou as sondas que haviam sido usadas naqueles dias distantes. Essas sondas, prosseguiu, expeliam uma chama tubular branca, azulada, de cerca de 2,5 centímetros de diâmetro. Trabalhavam a uma velocidade espantosa, consumindo a rocha à medida que a perfuravam. Então, ele está descrevendo um lugar, para depois voltarmos à estação. Então, esse trabalho é um trabalho de luz e um trabalho de amor, realizado por Saint-Germain. Vamos relaxar nosso corpo, soltar os ombros, manter a coluna ereta, soltar os braços, as mãos, as pernas, entrelaçar as mãos e encostar os polegares. Vamos ler agora o livro
de Mistérios Desvelados de Saint-Germain, estamos na página 100. Na porta que defrontávamos em relevo, no próprio metal, estava a réplica da mão direita de um homem mais ou menos ao nível dos meus ombros, tendo uma semelhante chocante com a minha atual mão física. Colocai vossa mão sobre a de metal e apertai com força, disse Saint-Germain. Obedeci. Minha mão ajustou-se perfeitamente à outra. Apertei com toda a minha força. Lentamente a grande porta se abriu e ele continuou. Conservastes essa forma e esse tamanho de mão por muitas encarnações. Ela foi colocada na porta pelo governo em homenagem a vós, por ter descoberto a mina. Essa mão é um modelo da vossa, de há 14 mil anos. Entramos por essa porta e passamos através de um longo túnel cilíndrico, emergindo, afinal, dentro de uma grande cavidade. Aí, para maior espanto meu, encontrei ferramentas e maquinárias de várias espécies feitas de um metal branco, imperecível, em tão perfeito estado de conservação, como se tivessem sido construídas ontem. No centro da cavidade havia um poço. Nossos atuais engenheiros de Minas ficariam estupefatos diante da simplicidade e perfeição das atividades de mineração nessa época antiga. O mesmo método será trazido novamente ao uso aqui na América no século vindouro. Saint-Germain aproximou-se do poço, puxou uma alavanca. Logo depois veio à superfície um elevador de formato peculiar. Entramos e ele acionou uma alavanca menor dentro dele. Assim que começamos a descer ao nível de 60 metros, chegamos a uma estação. Continuando a descer até o nível de 210 metros, paramos. Essa era a estação central, e daí saíam 5 túneis, como os raios de uma rocha. Eram todos perfeitamente cilíndricos, forrados do mesmo metal branco de que era feito o maquinário. Sua espessura e fortaleza eram tais que só o desmoronamento da própria montanha poderia esmagá-los. 2 deles encravavam-se nas paredes da montanha, numa extensão de mais de 600 metros. Na estação central estava uma máquina que governava todos os vagões. Então, ele está descrevendo o passeio que estava fazendo com aquela pessoa. Vamos continuar no próximo encontro. Que Saint-Germain nos envolva com seu fogo violeta, nos libertando, nos dando a consciência, fortalecendo todos os nossos corpos. Amém. Vamos relaxar o corpo, alinhar a coluna, soltar os ombros, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, deixar os pés separados, fechar os olhos. Vamos ouvir agora o livro Mistérios Desvelados de Saint-Germain. Vamos continuar, então, o capítulo 4. Na vida em Poseidones, vivieis em uma bela casa com uma irmã, que é agora Lotus. Vós ambos tinhais alcançado e mantido estreito contato com a divina presença, de modo que Deus estava realmente em ação todo o tempo. Éreis um funcionário do Departamento de Minas e, devido a essa relação, inventastes e construístes uma aeronave maravilhosa. Nela viajastes muito sobre as montanhas. Um dia, quando imerso em profunda meditação, vos foi mostrado o local dessas minas que mais tarde descobristes, abristes e transferistes para o governo.
Com essa explicação, mostrar-vos-ei agora a prova do que descrevi, embora não haja atualmente nenhum traço dessas minas na superfície. Vinde, entraremos na própria mina. Deixando o Royal Teton, tinha eu perfeita consciência de atravessar rapidamente o espaço, até que chegamos a um certo ponto do Parque de Yellowstone. Descemos então e deparamos com uma parede de rocha maciça. Percebeis alguma entrada? Perguntou Saint-Germain, voltando-se para mim. Não, mas sinto que está aqui, respondi apontando para um certo lugar na muralha de granito. Ele sorriu e, dirigindo-se ao ponto indicado, aí colocou a mão. No momento, encontramos-nos diante de uma porta de metal, não lacrada. Como vedes, explicou, temos métodos próprios de fechar hermeticamente qualquer passagem que desejemos proteger, e é impossível que alguém as encontre ou atravesse, a não ser que permitamos. A substância com que selamos hermeticamente lugares e coisas é retirada do universal. É mais dura que a própria rocha, ainda que exatamente igual na aparência. Dessa forma, estamos capacitados a proteger entradas de retiros de edifícios de cidades soterradas, minas e câmaras secretas da grande ascensionada fraternidade de luz, muitas das quais têm sido mantidas em perfeito estado de conservação por mais de 70 mil anos. Quando não temos mais necessidade de utilizar tais lugares e coisas, fazemos-nos voltar à substância universal. Vedes assim que todo poder se torna um servidor espontâneo. Saber bem essa questão do poder, de quem a si mesmo conquistou. Todas as forças do universo estão esperando nosso comando para usá-las, sempre que a serviço da sabedoria e do amor. Importante lembrar do poder. Continuaremos no nosso próximo encontro. Que a luz divina, que Saint-Germain nos inunde, nos proteja e abra nosso ser para o poder interno. Que o nosso poder seja despertado. Pedimos essa luz, que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, soltar os ombros, manter a coluna ereta, entrelaçar as mãos, juntando os polegares, relaxar as coxas, manter os pés separados sem cruzá-los, fechar os olhos e vamos dar continuidade. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e assim devemos nos conscientizar. Temos esse poder interno, poder da luz, o poder do amor, o poder da vida infinita. Sendo assim, devemos agir conscientes de que esse poder está em nós. Deus disse, faça-se a luz. Podemos dizer, faça-se a luz. E a luz vai se fazer. Vamos nos conscientizar mais e mais desse poder interno. Amém. Ler o livro Mistérios Desvelados, Saint-Germain. Peço que alinhe sua postura, coluna ereta, solte os ombros, entrelace as mãos, encostando os polegares,
Deixe os pés separados, feche os olhos. Concentre-se. Nós estamos no capítulo 4, na página 97. Preste atenção. Lembrai-vos sempre de que o direito de comandar, que representa domínio, só é permanentemente mantido por aqueles que primeiro aprenderam a obedecer, porque quem aprendeu a prestar obediência à lei do Uno torna-se um ser de causa, e só essa causa, amor, assim por analogia, torna-se em realidade a lei do Uno. Vigiai para que proceda de vós somente o que é harmonioso, e não permitais que uma palavra destrutiva sequer vos passe pelos lábios, mesmo por gracejo. Lembrai-vos de que estáis lidando com uma força, seja de que natureza for a cada instante da eternidade, e de que sempre sois sempre seu qualificador. Vim para vos levar numa importante jornada. Estaremos ausentes por 36 horas. Cerrai as cortinas de vosso quarto, fechai as portas e deixai vosso corpo no leito. Será guardado até nossa volta. Realizaste certo adiantamento interior e tendes pela frente uma experiência e uma jornada muito interessante e agradável. Preparei meu corpo para deitar e logo permaneci em quietude perfeita. Momento depois eu estava de pé sobre o chão, fora do meu corpo, vestido com o mesmo traje dourado que eu usara quando da minha visita ao Royal Teton. A sensação que temos da espessura das paredes desapareceu, e ao atravessá-las a impressão era a mesma que se experimenta quando se passeia através de um pesado nevoeiro, tendo as paredes perdido sua sensação de espessura. Dessa vez tive perfeita consciência de estar atravessando o espaço. Não perguntei aonde iríamos, mas não demorou muito até que chegamos ao Royal Teton. Para o lado do leste erguiam-se as altaneiras montanhas rochosas e atrás delas estendiam-se vastas planícies que um dia estarão pujantes de vegetação semitropical, vivendo os seus habitantes em paz e abundância. Para as bandas do oeste podíamos ver a Sierra e as montanhas Cascade, e ainda mais além sobre a região costeira, cuja orla marítima será um dia completamente alterada. Para o norte contemplamos do alto o Yellowstone, cuja maravilhosa beleza esconde da atual civilização americana seus antigos mistérios e prodígios. A palavra Yellowstone, explicou Saint-Germain, tem sido arrastada através dos séculos por mais de 14 mil anos. Nessa época, a civilização de Poseidones atingiu um nível de conhecimento muito alto, porque um grande mestre de luz estava à testa do governo. Foi apenas durante os últimos 500 anos que sobreveio a decadência, quando o abuso da grande sabedoria de seus habitantes predominou. Dentro dos limites atuais de Yellowstone, que ainda são os mesmos de outrora, existiu a mais rica mina de ouro que o mundo jamais conheceu. Pertencia ao governo e grande parte de sua riqueza foi empregada para fins experimentais e de pesquisa em química, invenção e ciência em geral. Cerca de 60 quilômetros desse lugar estava localizada uma mina de diamante. As pedras daí extraídas eram os mais belos diamantes amarelos jamais encontrados no interior da Terra, antes ou depois desse período. Entre as gemas originárias dessa mina
havia poucas pedras raras de extraordinária beleza e perfeição. Se convenientemente lapidados, apresentavam uma pequena chama azul no centro que parecia luz líquida. Quando usadas por certos indivíduos, o brilho dessa chama podia ser notado a mais de 2 centímetros acima da superfície da pedra. Essas pedras eram consideradas sagradas e usadas somente nos mais altos e mais secretos ritos dos mestres ascensionados. 16 delas estão ainda mantidas em sagrada custódia pela Irmandade do Royal Teton e serão novamente trazidas ao uso em tempo oportuno. Foi por causa desses magníficos diamantes amarelos que o nome atual Yellowstone veio até nós. Fostes vós, meu filho, o descobridor de ambas as minas. Revelar-vos-ei os arquivos que são a prova física daquilo que acabo de vos dizer. Esses arquivos indicam a data de sua descoberta, total da riqueza extraída, a duração do tempo empregado, a descrição do maquinário usado que beneficiava minérios refratários, recuperando 87% do seu valor, transformando o minério em barras quando ainda dentro da mina, o que tornava desnecessária qualquer operação na superfície, onde foram embarcados e a data de fechamento e selagem. Aqui estão as duplicatas dos arquivos. Então é importante, uma beleza isso daqui, né? A narrativa dos minérios e da beleza das pedras. E a pessoa que foi com Saint-Germain teve chance de ver tudo isso. Maravilha. Vamos relaxar nosso corpo, deixar os pés separados, coluna relaxada, ereta, suavizar o rosto, fechar os olhos para ouvir o livro Mistérios Desvelados de Saint-Germain. Vamos ler um trecho e vamos ver. Tudo é maravilhoso lá. Capítulo 4, Mistérios de Yellowstone. Passados-se 7 dias, corria a primeira semana de setembro. Na tarde do 8º dia, estava eu a meditar sobre a vida e suas infinitas expressões, quando meu pensamento voltou-se naturalmente para Saint-Germain. Imediatamente um irresistível amor partiu de mim para ele, em profunda gratidão por tudo quanto eu tivera o privilégio de experimentar através de sua assistência e luz. A sensação de uma presença num aposento começou a apoderar-se de mim como se fosse um alento. Olhando subitamente para cima, lá estava ele, sorridente e radiante, a verdadeira presença da divindade. Meu filho, disse-me, serei eu tão inesperado visitante que tanto vos surpreenda? Sabeis perfeitamente, sem a menor dúvida, que quando pensais em mim, estabeleceis contato comigo, e quando eu penso em vós, estou convosco. Quando meditáveis, vossa atenção se fixou em mim, e por essa razão apareci. Não está de acordo com a lei? Então, por que não aceitar o fato como natural? Atraímos aquilo em que pensamos. Permiti-me sugerir que vos exerciteis em nunca experimentar surpresa, desapontamento ou sensibilidade ferida, sejam quais forem as circunstâncias, pois o perfeito autocontrole de todas as forças dentro de vós, a qualquer tempo, constitui domínio, e esta é a recompensa para aqueles que trilham a senda da luz. Somente pela correção do próprio ser humano pode ser alcançada a maestria. Então é muito bonito esse trecho que Saint-Germain esclarece
para que nós saibamos que podemos desenvolver-nos nos aspectos mais profundos. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, manter a coluna ereta, abdômen para dentro, colocar os pés separados no chão, entrelaçar as mãos, encostando-os pela polegares. Fecha os olhos. Vamos ler agora um trecho do livro Mistérios Desvelados de Saint-Germain. Notai a disciplina e podereis manifestar um irresistivo poder em atividade que nunca falhou, nem poderá falhar. Lembrai-vos sempre de que sois Deus idealizando e visualizando. Sois Deus, inteligência dirigindo. Sois Deus, poder impulsionando. E vossa substância, Deus, sendo acionada, sendo plenitude, muitas sendo acionada. Quando vos convenceis disso e contemplais a sua plenitude muitas vezes, tudo no universo se precipita para realizar vosso desejo, vosso comando, vosso quadro mental. Ele é todo construtivo e de acordo, portanto, com o plano divino original para uma vida autoconsciente. Se nosso lado humano concorda realmente com o plano divino e o aceita, não pode sobrevir tal coisa como atraso ou fracasso, porque se apressa em servir ao seu. Porque toda energia tem em si a qualidade inerente da perfeição e se apressa em servir ao seu Criador. Perfeição é a única predestinação que existe. Pelo fato de vosso desejo, quadro mental, ser construtivo, sois Deus vendo o seu próprio plano. Quando Deus vê, isso constitui decreto ou ordem irrevogável, para que apareça imediatamente. Na criação da terra e do sistema de mundos, Deus disse: faça-se a luz, e a luz apareceu. Não foram necessários éons de tempo para criar a luz. O mesmo Deus poderoso está em vós agora, e quando vedes ou falais, é seu atributo da visão e da palavra que está atuando em vós e através de vós. Se vos compenetrais do que isso realmente significa, podeis comandar por seu pleno poder a autoridade, porque sois sua consciência, vida, e só a própria consciência de vossa vida pode ordenar, imaginar ou desejar um plano perfeito e construtivo. Todo plano construtivo é seu plano. Por isso sabeis que Deus está em ação comandando, que esse desejo ou plano se realize aqui agora e está feito. A essa altura, Saint-Germain acabou de falar, e lançando-me um sorriso de adeus por algum tempo, desapareceu de minha vista. Voltei os passos para casa, com a pantera trotando ao meu lado. Ela estivera 24 horas inteiras sem comer. Logo depois partiu depressa através da mata e desapareceu na floresta espessa. A pantera partiu depressa através da mata e desapareceu na floresta espessa. Continuei meu caminho e cheguei em casa às 11 horas da manhã, passando o resto do dia tentando compreender toda a importância daquilo que eu tivera o privilégio de experimentar e considerando que todo o conceito do meu mundo mudara tão inesperadamente. Então precisamos sentir que Deus é luz e essa luz somos nós. Somos luz, luz infinita e divina. E temos que nos conscientizar de que somos a verdadeira luz e
que nada vai dificultar nossas vidas. Compreendamos assim